turma. E fala um pouquinho, por qual motivo dessa escolha do exponencial? Fiquei bem curiosa. Vou voltar agora para a história e vou falar do exponencial. Quando eu começo lá, ajudo minha mãe, o negócio começa a dar certo. E com 15 anos de idade, eu sou baiano, tá? De Rio Real, Bahia. A minha família paterna é lá de Sergipe. Aí depois vai dizer por que eu cheguei a Lagarto, né? Mas vamos falar já. E um olheiro do Bahia, time de futebol, que hoje está na primeira divisão, que o Manchester, eita, agora, o Manchester, já foi, embalou agora, comprou o Bahia, e o olheiro me viu jogando e me levou, e ali eu tive que tomar uma decisão, lembra da decisão? Ou eu fico em Rio Real, Bahia, para ajudar minha mãe e fico ali, ou eu vou tentar o sonho grande para ser exponencial, para tentar a carreira de jogador de futebol e mudar a história da minha família através de futebol. E o que eu decidi? Ir lá para Salvador. Não tinha lugar para ficar, o local onde o Bahia tinha reservado e tinha a sede estava cheio, e aí um amigo vem e começa a dizer: Patrícia, fica lá em minha casa, vamos conversar com sua mãe, Nino, de Zé Bonfim, quero fazer referência para ele, porque para ter crescimento exponencial, nós precisamos ter pessoas exponenciais ao nosso lado. Quando nem a gente acredita, tem que ter pessoas que acreditam. Eu vou falar isso já já quando eu falar da primeira empresa que eu abri. Nisso fui jogador de futebol, joguei na categoria de base Bahia, passei pelo Vitória, tive aqui no Corinthians uns 2 semanas, 3 semanas, e fiz uma competição em Paulo Afonso, na Bahia. Um olheiro do Ceará me viu, eu fui o melhor jogador da competição, eu fui o craque, a revelação, e fui pro Ceará, morar em Fortaleza, e lá tava bem, treinando nos juniores, fiz alguns treinos com profissional. Nisso eu arrebentei meu tendão. E ali veio toda a frustração na minha vida, porque eu falei, cara, esse é o momento que eu vou mudar a realidade da minha família através de futebol, e não iria mais. Acabou, arrebentei meu tendão do calcanhar, né? Mais uma frustração. Essa Primeiro frustração. O pai, depois agora o tendão. Eu diria que o pai, você que trabalha com isso, foi uma frustração que eu não soube assimilar bem. Até hoje eu sofro consequências, mas não foi uma frustração porque eu acho que foi uma dor muito grande. Essa do futebol foi a primeira frustração para dizer assim, caramba, agora a minha vida ferrou. Porque ali eu coloquei todas as minhas forças. E talvez tenha alguma pessoa que está nos ouvindo agora que criou sonhos, projetos e deu tudo errado. E aí sabe o que acontece com essa pessoa? Ela se frustra, ela se desespera, ela desiste do processo. E eu passei por isso. E até, não sei se foi o seu caso, dentro da nossa cultura aqui no Brasil, né? Então, o menino que joga bola muito bem, que é visto, ele acaba depositando todas as expectativas nesse futebol. É o sonho, né, de se tornar grande, famoso, ter dinheiro e ajudar a família através do futebol. Então, ali Exato. você viu que o sonho acabou. Acabou. E é interessante como o papel do pai e da mãe faz muita diferença, né? Quando eu fui morar sozinho, tinha uma frase que ecoava na minha cabeça de minha mãe, que ela dizia: meu filho, podem tirar tudo de você, menos o teu conhecimento. E enquanto todos os meus amigos terminavam o treino e iam descansar, eu pegava o ônibus e ia para a escola estudar. Eu nunca abandonei o estudo. Eu disse, eu vou continuar aprendendo, tendo a consciência que eu ia dar certo no futebol, porque eu era bom jogador, mas eu nunca deixei o estudo. E quando acabou, eu tinha muito conhecimento. Foi nisso que eu tinha que optar agora. Eu volto para Rio Real, minha terra natal, onde a maioria é funcionário público da prefeitura e de 4 anos tem que estar puxando o saco de alguém. Ou eu vou para Lagarto, que é a terra de meu pai, que eu tenho meu tio Menezes, que era uma referência para mim de empresário, e eu optei para Lagarto. Meu tio me recepcionou na casa dele e me tratou como um filho, e por isso que Lagarto eu fui para lá com meus 18 anos, né? E só que eu já tinha jogado numa Fonte Nova, um estádio com 40 mil pessoas. Eu fiz a preliminar, que antes tinha as preliminares. E nisso, com 40 mil pessoas, cara, foi bom pra caramba. Eu vi na galera jogando e vislumbrando. E depois, quando eu volto pra Lagarto, eu achei que ia ser gerente. Minha inteligência, cara, eu sou um líder nato. Eu sempre fui líder, capitão dos times que eu jogava. E eu volto pra trabalhar como empacotador de remédio. Foi frustrante demais, porque o que eu esperava, uma torcida gigante gritando o meu nome, eu estava agora ao lado de uma prateleira de medicamentos e remédio, e a única coisa que eu vi era o nome dos medicamentos: paracetamol, dipirona, cefalexina, nimesulida. Foi muito decepcionante para mim. E vocês que mexem com a cabeça, cara, aquilo ali foi terrível. E eu confesso que eu comecei o processo de enrolação na minha vida. Viver
por viver. Cara, já que a vida tá aqui, só enrolava, só perturbava, queria sair no final de semana. O que é que todo brasileiro faz assim, em sua maioria? Vamos trabalhar para ganhar o dinheiro para no final de semana beber, jogar bola, farrear e era isso que eu fazia. Circo e pão. É isso aí. Até que um dia eu recebi uma revista de um representante comercial chamado Olavo. O nome da revista era Vencer. Igual esse livro aqui. Cara, imagina que eu chego, o livro do Ricardo Posse, Os Códigos da Mente Vencedora. Quantos livros nós já ganhamos, deixamos lá na prateleira e tá lá até hoje. E era o livro que iria mudar a vida de quem tá aqui nos assistindo. Esse seria a revista que iria mudar. O criador lá, o pai do céu, acredito ser Jesus, falou assim, vou dar um presente para o meu filho, para minha filha. É só ele abrir, é só ele ler que as coisas vão acontecer. E aí não leu. E essa revista, eu lembro hoje, setembro de 2001, revista Vencer. E lá naquela revista despertou em mim o que me fez evoluir nesse processo. E lá eu construí o meu mantra, que é, seja e faça o seu melhor na condição que você tem, sem se comparar com ninguém, e faça sempre um pouco mais. Ali eu entendi que o processo de crescer na vida não estava ligado às minhas condições, mas em quem eu iria me tornar. E eu falei, caramba, eu tô me tornando um merda, eu tô me tornando um cara medíocre, eu tô me tornando alguém que tá igual a todo mundo. E eu falei, a partir de hoje eu serei diferente, porque eu só tenho competição com uma pessoa, que é comigo. Com mais ninguém. Show, e é E isso, eu pra falei, mim é cara, eu isso. vou ser o melhor Patrício que eu posso ser na condição que eu tenho. As minhas condições não eram as melhores. Mas, por exemplo, agora eu já pegava meu dinheirinho que eu ganhava, que era um salário mínimo, na época, eu acho que era R$200, 210, algo assim. E ao invés de gastar todo com farra, eu comecei a comprar livros. Eu comecei a investir em revista. Não tinha cursos online naquele tempo, mas tinha KLA. E eu lembro de ir em alguns cursos da KLA. Alguns eu pagava, outros eu pedia para meu tio a gente rachar, que eu já era funcionário. E nisso eu comecei a desenvolver uma mentalidade diferente. E aí entra, o jogo, ele é ganho, não é no mundo visível, é no mundo invisível. Me mudei agora para São Paulo, tô morando lá em Barueri, em Alphaville. E, cara, eu confesso que não tinha experimentado uma mudança tão drástica na minha vida há um bom tempo. A última mudança que eu fiz foi em 2016, quando eu mudei de casa, lá em Lagarto mesmo, que fui fazer uma chácara e mudei pra minha chácara pra morar lá. Mas mudar de cidade, cara, o jogo, tá sendo bacana, porque eu tô experimentando como que tá a minha mente. E aí eu faço essa pergunta pra quem tá nos ouvindo. Como tá a sua mente? No campo do invisível, você tá ganhando ou tá perdendo? Esse é o grande ponto. Eu tô ganhando ou tô perdendo no campo do invisível? A gente vai ter a compreensão que nunca nenhum ser humano vai construir mais do que ele pode enxergar. Eu lendo o livro Segredo da Mente Milionária de T. Harv Eker, isso mudou muito quando ele diz lá, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Todo resultado começa no pensamento. Só que aqui tem um ponto pré-pensamento, que é o quê? A programação mental. Alguns chamam de cosmovisão. E a minha programação mental era terrível. É aquilo que você está pensando, é para onde vai te levar. Exatamente. E geralmente as pessoas, elas estão focando no negativo. Ou Focando só no naquilo que não vai dar certo. Olhando No então a positivo. realidade ali, aquela que eles estão vendo. Então, É só o visível.